Em nome de Jesus. Eu já convido a todos que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler dois textos, Atos capítulo 23, versículo de número 11, em seguida Atos capítulo 27, apenas o versículo 1. Um é o texto-chave, o outro é o texto base, onde vamos meditar nesta tarde. Quero ser bem sucinto. Vocês vêm de uma maratona, ainda tem o culto de encerramento à noite. Atos capítulo 23, versículo 11, depois Atos capítulo 27 e o versículo 1. Todos acharam? Digam amém. Amém. Atos 23 e 11 diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos capítulo 27, apenas o versículo 1, e vamos em seguida estar meditando, discorrendo em todo esse texto. Atos capítulo 27, versículo 1, diz assim: Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Quantos dizem amém? Amém? Meus queridos, eu queria e quero, na verdade, nesta tarde, com a ajuda de Deus, ministrar sobre o tema testemunhando em meio à tempestade. Amém? Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Testemunhando. Glória a Deus por isso. Capítulo 23, versículo 11, o versículo-chave para essa meditação é o encorajamento do Senhor Jesus ao seu servo, o apóstolo Paulo, o grande bandeirante da fé, pregador e ministro do Evangelho, que foi enviado pelo Senhor às nações. No momento da sua escolha, enquanto Ananias relutava em orar por ele, o Senhor disse ao seu servo Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos sacerdotes, e ele saberá o quanto vai sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo, doravante, se tornou este expoente da fé cristã, pregando pelo menos em 3 continentes: o europeu, o africano e também o continente asiático. Nós estamos chegando agora no clímax do livro de Atos, pois uma boa parte abrange o ministério de Paulo, suas viagens missionárias, mas agora ele está levando a mensagem do Evangelho ao coração do império. Paulo realmente ele alargou as tendas e esticou as cordas daquilo que foi uma ordem do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Paulo levou muito a sério e agora ele está esticando a corda das tendas da igreja e do evangelho até o coração do Império Romano. Mas antes disso ele foi preso. Atos capítulo de número 21, quando ele retorna pela última vez a Jerusalém, que ele vai até ao templo pagar um voto por orientação de Tiago, o pastor presidente da igreja em Jerusalém. Ele é capturado após ser reconhecido entre aqueles que estavam adorando ao Senhor. Ele foi reconhecido e assim ele foi manietado, preso e capturado. E nós podemos ver Paulo sendo jogado de um lado para o outro. Ora ele se apresenta a Festo, ora ele se apresenta ao rei Agripa, e quase que foi despedaçado pelo Sinédrio. O mesmo Sinédrio que ele estava presente no momento em que sentenciaram Estevão, o primeiro mártir. E se formos ver no original
do Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, a palavra testemunha, ela é da palavra grega martis, que deriva a palavra mártire. Logo, Estevão foi o primeiro mártire da igreja por testemunhar com ousadia e intrepidez acerca de Jesus neste sinédrio, onde Paulo, na época, um jovem rabino letrado, muito aguçado na lei, estava presente e ajudou no momento em que Estevão foi apedrejado. Agora Paulo sente na pele a fúria, a raiva da elite religiosa que queria despedaçá-lo. Mas isto sempre foi notório: a perseguição, as lutas, as investidas contra as testemunhas de Jesus. Paulo foi levantado como testemunha, e em todo o livro de Atos é registrado isso. Testemunha da ressurreição, porque Paulo pregava Cristo e a ressurreição. Cristo está vivo e a vida de Cristo está em mim. Quantos dizem amém? Paulo pregava tanto sobre a ressurreição que alguns curiosos, epicureus e estoicos achavam que se tratavam de dois deuses. Em Atos capítulo 17, lá no Areópago, versículos 17 e 18, Paulo pregava sobre Cristo e a ressurreição, e eles entendiam que era dois deuses, porque era um dos pilares da mensagem que Paulo pregava: Cristo e este ressuscitado. Em Atos 22 e 15 está escrito: porque lhe serás testemunha diante de todos os homens. Por isso, desse sofrimento e perseguição que é comum a todos que com veemência, autoridade, testemunharam e ainda hoje testemunham acerca do Evangelho. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós temos uma galeria, pois o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele vai nos dizer que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Esta tão grande nuvem de testemunhas são justamente os heróis, foram aqueles que morreram testemunhando a verdade, colocando em risco a própria vida. Exemplo de Jeremias, que foi jogado num poço, Isaías, que foi cerrado ao meio. Já adentrando ao Novo Testamento, nós temos o último profeta da lei, João Batista, que conforme João capítulo 1 verso 7, veio para testemunhar da luz e da verdade. Já entrando no livro de Atos, nós vemos os apóstolos Pedro e João sendo açoitados e intimados a não falarem mais sobre o nome de Jesus. E no capítulo 4, versículo 20 de Atos, eles disseram: convém nós obedecermos mais a Deus do que aos homens, e não vamos deixar de falar de tudo quanto temos visto e ouvido. Quantos podem dizer amém? Já citei aqui a vida de Estevão, cujo nome significa coroa. A sua vida, o seu testemunho coroaram ali a sua vida de fé. Atos 7, versículos 58 e 60. Nós temos João jogado na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele diz: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro no reino e nas aflições, fui lançado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 6 e 9, numa visão, o mesmo João contempla as almas dos santos que morreram por causa da palavra de Deus. E o próprio Cristo, que disse em João 18 e 37, eu vim para testificar da verdade. Ele é a suprema testemunha. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia chama Jesus de testemunha fiel e verdadeira, porque selou a verdade, consumando a sua própria vida. Isso já é de praxe. A perseguição, os levantes, as investidas do inferno
contra as testemunhas de Jesus. Nós estamos diante de um Paulo agora que não está no auge, não está no seu apogeu. Paulo já está velho, está avançado em dias, mas ainda faltava cumprir a missão de ir a Roma. Paulo não está vivendo um grande avivamento, ou não está ocupando um lugar de estrelato, mas ele está no centro da vontade de Deus. 23:11, quanto Atos 27:22 está escrito: é necessário que testemunhes em Roma. Paulo sentia em seu ser, em sua vida, o poder de Deus se aperfeiçoando em sua fraqueza. Deus não nos prometeu um caminho fácil, mas prometeu um destino certo. Deus, quando prometeu a terra prometida, não disse a Moisés que haveria gigantes, batalhas, muralhas, senão o ânimo do povo desanimaria. Deus não disse a José que teria calabouço, prisão, acusação, senão José não tinha levado avante o sonho que recebera do Senhor. Mas eu tenho certeza de uma coisa: em meio às tempestades, em meio às crises, quando oramos e Deus não responde, quando buscamos e o vento fica mais forte, quando clamamos e até mesmo cremos, mas o cansaço vem, não podemos ignorar uma coisa: a presença de Deus será uma constante conosco. Jesus prometeu em Mateus 28:18: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo era uma testemunha que havia perdido o controle. Já dentro de Atos 27, nós vemos Paulo preso, sem direito de escolher o navio, sem direito de escolher a rota, ou até mesmo a estação. Ele entra e a primeira parte da viagem é uma boa viagem. No versículo 8 de Atos 27, eles param num lugar chamado Bons Portos. Que nome! Diga comigo, que nome! Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de chegar em Bons Portos? Pode trazer a lembrança agora aí, algum momento da sua vida em que você parou num lugar chamado Bons Portos? Um momento de alegria, um momento de regozijo. Lembre aí um instante, um momento da sua vida em que você viveu os bons portos. Paulo estava sem controle, e quando ele parou neste lugar, ele achou de aconselhar o capitão, por nome Júlio, da corte Augusta. Paulo estava ali sendo assessorado, podemos dizer assim, por Lucas, que escreve o livro de Atos. E vale salientar que essa descrição de Lucas, ela é tão tremenda, que ele vai falar com muita propriedade sobre a prática da navegação, uma comprovação da veracidade do texto. Lucas fala de navegação como ninguém, e Aristarco, que era de Tessalônica, também estava com Paulo. Eu não sei se Paulo estava amarrado, preso a correntes, como os demais presos, até porque o texto diz que Júlio tratou Paulo com muita humanidade. Pastor Caio, Deus abençoe. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante de um Paulo que não tem agora influência, sua palavra não tem peso. Ele até aconselha o comandante Júlio a ficar ali e passar o inverno. Mas Atos 27:11 diz que eles deram mais crédito ao piloto e ao mestre do navio. Oh, meus queridos, como é que as nossas vidas mudam assim, de uma maneira tão repentina? Uma hora nós somos o apóstolo Paulo, né? Vamos dizer assim na ideia. Daqui a pouco a nossa palavra não tem mais relevância. Nós não somos mais considerados. As coisas mudam tão de repente. A gente lembra dos momentos em que paramos nos bons portos, vivemos coisas grandes e queremos estacionar ali,
e ficar ali mais um tempo. Mas quando não temos o controle, a nossa palavra às vezes não tem mais peso nem influência. E alguém diz assim: é Paulo que está falando? O nome Paulo no grego significa o menor. Quem é o menor para falar? Quem é o menor para interferir? Quem é o menor para influenciar? E eu entendo que esta palavra para os jovens vem muito a calhar, porque vocês estão vivendo em contextos dentro do lar, dentro da escola, do trabalho, da faculdade, e muitas vezes pela percepção, por servir a Deus, mesmo sendo jovem, tendo compromisso, sabendo do que Deus quer com vocês, muitas vezes vocês não são ouvidos. Quem é esse menorzinho aí para falar, para dar um palpite, para interferir? Vai ser da forma que queremos, do jeito que queremos. E assim a vida da testemunha segue sem o controle. Isso mexe conosco. Queremos ser ouvidos, queremos provar nosso valor, queremos ter razão. Principalmente os jovens exigem respeito. E levando em conta, não é, como já disse, o significado do nome Paulo, o que entendo a princípio, a priori, é que muitas vezes Deus precisa trabalhar em nós para depois trabalhar por nós. Ah, como eu queria estacionar aqui em bons portos, vento suave, bonança, prosperidade, está tudo fácil. Ah, mas aí estamos sem o comando, sem o controle, e Deus precisa trabalhar em nós. Deus nos mostra que não precisamos estar no comando ou no controle, porque o vento muda. No versículo 14, assim que eles saem dos bons portos, sopra um vento chamado Euroaquilão, que no grego Euróclides. Olha aí um nome bonito para colocar num filho. Euróclides. Euro era um vento leste, era um vento que vinha do norte. Áquilo, no latim, vento nordeste. Isso fala de algo repentino, surpreendente, algo que vem com ímpeto. O vento Euroaquilão soprou e o navio começou a ir à toa. Foi um desespero. Foi algo que trouxe desesperança, desânimo, porque começaram a jogar partes do navio no mar, começaram a lançar as cargas do navio, porque durante muito tempo, versículo 20, nem sol, nem estrelas apareceram por muitos dias. Sem sol, sem estrelas, é a tempestade que chega, é quando tudo escurece por dentro, vem o cansaço, ora somente de forma ritualística, ora somente para atender uma liturgia, ora mas não sente alegria. Tem muito jovem aqui que está dessa forma, entrou numa tempestade que vai se avolumando, porque no versículo 18 está escrito: andando nós agitados por uma veemente tempestade. Veja que ela vai aumentando. Está com a Bíblia aberta? Versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. No versículo 18 era uma veemente tempestade, mas agora no versículo 20 é uma não pequena tempestade. Traduzindo, uma tempestade muito violenta. Tem gente que pode estar até sorrindo aqui, mostrando algo que na realidade não existe. Está sorrindo, está cumprimentando, está dando a paz, mas o sol não aparece há muitos dias. Não tem estrelas. O sol representa a alegria.
alegria. Se não tem sol, não tem alegria. Se não tem estrelas, não tem referenciais, não tem direção. Os balizadores são retirados, as referências não aparecem e as pessoas perdem toda a esperança. É por isso que muitos cantam aqui, mas cantam cansados. Oram, mas não sentem mais a presença. Isso não é porque está em pecado, é porque chegou o momento da tempestade. E deixa eu dar uma notícia aqui esclarecedora: se você está em bons portos, aproveite. Se você ainda está em bons portos, glorifique. Porque Deus, Ele não quer que você estacione. E para o teu próprio crescimento, tu terás que adentrar algumas tempestades. Deus vai te mostrar que você não tem o controle, que não é você que manda, é Ele. Uma coisa não vai faltar: a segurança, a firmeza e a presença dEle. Deus vai permitir que você entre no silêncio, e que a tempestade às vezes traga uma escuridão. E eu vou mais à frente ser mais ousado. Tem alguns aqui que já estão vivendo um silêncio de Deus. Alguns aqui que já estão vivendo essa escuridão. Eu não estou falando de trevas pecaminosas, eu estou falando da noite escura, da tempestade que traz o frio. Muitos estão assim, o cansaço, a fadiga. Mas Paulo, ele não faz cena, Paulo não fica de bico, não faz show. Não é hora de fingir que está tudo bem, mas é hora de mostrar que a fé não depende de sentimentos. Tem gente que acha que para Deus se manifestar, ele tem que sentir um arrepio, ele tem que chorar, ele tem que rodopiar. Não, fé e sentimentos são duas coisas diametralmente opostas. Fé é uma virtude. A fé avança quando nada está dando certo. A fé permanece quando aos nossos olhos tudo está saindo do controle. A fé entende que ventos sopram para nos humilhar, fazer abrir mão de coisas que nós achamos que nos define, e o vento vem para despertar em nós quem realmente nós somos em Cristo Jesus. O testemunho mais forte não é daquele que fala mais alto. O testemunho mais forte não é daquele que bate na mesa. O testemunho mais forte não é daquele que esbraveja. O testemunho mais forte não é daquele que solta um desaforo. O testemunho mais forte não é daquele que se acha maior, superior. O testemunho mais forte é aquele que cria raízes no silêncio, no secreto, no recôndito e em meio às tempestades. Oh, glória! Quanto mais leve é nossa cruz, mais fraco será o nosso testemunho. E eu pergunto: você é termômetro ou você é termostato? Eita! Você é um termômetro ou você é um termostato? Tem diferença? Tem. O termômetro só reflete o clima do ambiente. Se está frio, ele está frio. Se tiver um oba-oba, então ele vai de acordo assim. Ele é um termômetro. Ele só mostra, ele só reflete. Deus está permitindo essa tempestade para que você se levante e assuma como uma voz que ecoa no meio do caos. E o termostato, evangelista? Aí agora você criou curiosidade. Eu já disse o que é termômetro. Só reflete, só mostra. Termostato não. Ele comanda, ele governa, ele muda a temperatura. Agora eu quero quente.
Está frio, mas agora eu quero quente. Está gelado, mas eu vou descongelar esse gelo, porque eu sou termostato de Jeová. Eu não sou termômetro que fica sendo influenciado pelo clima do ambiente. Não, eu sou termostato. Eu vou agora esquentar o ambiente. Se o da direita, o da esquerda está mexendo no celular, está mascando chiclete, está vendo alguma outra coisa, eu sou termostato. Eu vou glorificar, eu vou mudar esse clima, eu vou influenciar. Oh, glória, levanta a tua mão nesta noite, nesta tarde, e diz assim: eu quero governar, eu quero assumir e mudar a temperatura espiritual. Mesmo em meio à tempestade, eu vou me levantar como a voz em meio ao caos. Atos 27 e 22. Agora, em meio a todo esse caos, a esse pandemônio, estão sem esperança, estão sem ânimo, estão perdendo a esperança de se salvar. Paulo vai para o meio do navio. Olha o pequeno agora cheio de autoridade. Ele vem andando. O que é que Paulo vai fazer? Ele vai se posicionar. Ele é termostato de Jeová. Ele vai mudar o clima, ele vai mudar o ambiente. Enquanto todo mundo está escurecido, o medo coletivo, o desespero, ele se levanta e no versículo 22 ele diz: agora vos exorto a que tenhais bom ânimo. Eita, pode dar um grito aí do lado do teu colega, para ele acordar. Dá um grito aí, diz a ele: tem ânimo, coragem, força, levanta-te. Oh glória. Olha o termostato de Deus aí. Vai aquecendo aí as turbinas. Oh, não é o capitão que fala, não é o piloto que fala, agora é o menor, cheio de autoridade, cheio da presença, é aquele que escuta a voz de Deus. Ele se posicionou, pondo-se em pé no meio deles. E o que é que ele disse? Eu tenho uma notícia para dar a vocês. Deixa eu dizer algo aqui que vai mudar esse ambiente. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo esta noite. E ele disse: Paulo, não temas, porque se faz necessário que você chegue perante César, e ninguém que está contigo no navio perecerá. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus vai te dar notícia em primeira mão. Deus vai te revelar segredos em primeira mão. Levanta a tua mão para receber essa palavra. É Ele que tem segredo contigo lá dentro da tua casa, no teu contexto de vida, e a notícia vai ser para você em primeira mão. O anjo de Deus, de quem eu sou. Olha a identidade aí, olha aí a marca aparecendo. Eu pertenço, eu existo, eu respiro porque Ele vive, e porque Ele vive, vive em mim. Eu existo, eu me movo, eu respiro, eu sou propriedade peculiar dEle. Ainda que olhando para cima não vejamos estrelas, nem sol, nem direção, mas Ele está no trono de glória, e Ele me enxerga no meio do furacão, e Ele está dizendo: eu estou pronto, eu estou perto para agir por você, para mover as coisas em teu favor e em teu benefício. Assim diz o Senhor. O anjo de Deus, de quem eu sou. Eita, glória a Deus. Olha a convicção no meio da tempestade. Esteve comigo, no grego parêntese, está perto,
está ao lado. E a ideia no texto é: Paulo, eu estou pronto para agir. Deus me mandou até você para ficar do seu lado, e estou pronto para agir. Ah, quanta coisa já veio para te arrastar. Ah, quantas situações para sugar a tua vida. Quantas coisas foram tramadas e armadas. Quando você não viu saída, e Deus do trono te vendo, ainda que você não tenha percepção, durante esses dias de congresso não chorasse ainda, tu não derramasse o teu coração ainda, tu já visse muita gente ser renovada, ser cheia de Deus, mas você está assim como que, o que é que está acontecendo? Mas Deus nesta tarde está dizendo: eu te vejo. O meu GPS talvez não grita, mas eu recalculo rotas. Assim diz o Senhor. Talvez você não vê chuva nem vento, mas eu encho o vale de águas. Eu estou movendo no secreto para que você chegue ao lugar que eu já tenho aparelhado. É necessário que você chegue. Tem uma obra específica para você. É você mesmo que eu escolhi, chamei. Eu coloquei você nessa situação porque sei que você é minha lâmpada, você é a minha testemunha, é a minha referência naquele lugar. E às vezes você se indaga: Deus, por que eu? Por que comigo? Mas eu quero assim, porque sou eu, Senhor, que tenho controle. Eu estou recalculando rota. A viagem não é um acidente. Diz aí para alguém que está do teu lado: eu não gosto, eu vou parar mais de mandar os irmãos olhar de um para o outro, mas só essa vez, de forma pedagógica. Olha aí para o colega aí, olha aí para tua irmã, olha aí para esse jovem e diz assim: a viagem não é acidente. Não, a viagem não é acidente. Diga a ele com mais força. Oh, glória a Deus. O naufrágio não será desperdício, porque o navio não é a missão. Deus está conduzindo você a um lugar que Ele já tem aparelhado, preparado. Então Ele vai mover as coisas em seu favor. Tudo vai começar a contribuir para o teu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Ou seja, se vivamos ou morramos, somos dele, somos dele, somos dele. Levanta a tua mão, abre essa boca santa e glorifica o nome dele. Você não precisa de cargo, você não precisa de título, você não precisa de afago para se sentir pertencente. Você já tem convicção: eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito. Navios se quebram, cargas são lançadas no mar, mas você é a prova viva. Deus vai te preservar porque você é a prova viva. Teu nascimento foi doloroso, tua infância foi difícil, livramento um atrás do outro enquanto criança.
Muitas coisas que você vivenciou, escassez, limitações, não foram debaldes. Deus foi te forjando. Este é para mim um vaso. Teve barro, teve fogo, teve o manuseio cuidadoso do oleiro. Você é uma testemunha, e se na justiça dos homens a testemunha se apresenta com provas, Jesus nos escolheu para sermos a prova. Nós somos a prova viva. Esta é a diferença. Tem muita gente te observando, tem muita gente te analisando, e você é a prova viva. Eu lembro de um testemunho de um vizinho que foi presentear o outro, e ele, como cristão, pensou: vou presenteá-lo com uma Bíblia. E aí chegou, tocou na campainha, o vizinho atendeu, e ele estava com uma caixa, tendo uma Bíblia dentro dela. O vizinho recebeu o presente, e quando viu que era uma Bíblia, imediatamente devolveu o presente. Disse: não, eu não quero receber essa Bíblia, leve de volta, não quero esse presente. Ele, muito educado, não foi invasivo, simplesmente obedeceu, guardou a Bíblia, e depois de 1 ano, ele, como evangelizador, levou a Bíblia novamente, tocou na campainha, e agora o vizinho recebe a Bíblia e diz: agora eu aceito a Bíblia de presente, muito obrigado por essa Bíblia. Aí o cristão indagou e disse: por que o ano passado eu trouxe essa mesma Bíblia para você de presente e você não quis aceitar? Aí o vizinho disse: eu estava lendo um livro, pastor Hélio, eu estava lendo um livro mais importante do que a Bíblia. Aí isso é uma afronta para a gente, não é? Um livro mais importante do que a Bíblia? Aí o cristão perguntou: que livro é esse? Eu estava lendo a sua vida, eu estava observando as suas atitudes, eu estava observando seus hábitos. Se você era gentil, cortês, educado, se você era manso, humilde, ordeiro, se você tinha um linguajar decente, se o seu procedimento estava em conformidade ao Deus que você prega. E como eu analisei a sua vida, que é esse livro, eu agora não só quero a Bíblia, mas quero também o seu Deus. Eu quero aceitar o seu Cristo. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Oh, Paulo, ele se posiciona, ele tem identidade, ele vem com verdade e esperança. Versículo 22: o navio se perderá, mas nenhuma vida que está contigo vai se perder. Olha que coisa interessante. Paulo, ele sabe que a verdade é consoladora em si mesmo. Ele não ilude ou não mente para consolar. Ele não vendeu promessas, ele não manipulou as emoções, não negociou a verdade, não suavizou a mensagem para não ferir o consumidor. Há muitas pessoas cansadas de falsas promessas, muitas pessoas feridas e muita gente confusa, mas Deus quer usar gente fiel que não precisa de palco. Eita! Porque Jesus é o mesmo Jesus sem plateia. Jesus é o mesmo Jesus sem o glamour e sem o sucesso e a fama. Jesus continua sendo o mesmo sem os aplausos. É essa gente que Jesus quer usar, que não omite e não esconde a verdade, não precisa de uma linguagem que manipule, não precisa de uma linguagem ou da neurolinguística, não precisa de mensagens que massageiam o ego. Paulo foi categórico: eu não vou fazer aqui um show, nem vou prometer nada, o navio vai se perder, mas tem uma coisa: cada um de vocês serão preservados, porque eu tenho
direção. Deus não me deu muitas explicações, mas Ele apontou um destino. E outra coisa, o navio se perde, porque, como disse, o navio não é a missão, o navio é apenas a estrutura. No capítulo 27, versículo 37, Lucas vai empregar a palavra almas. Quando ele dá o contingente do navio, ele vai dizer que eram 276 almas. Ele poderia ter usado a palavra passageiros, ele poderia ter colocado a palavra pessoas, mas observe a sensibilidade espiritual. Ele falou almas. Qual é a nossa prioridade? A sensibilidade espiritual de perceber que o navio era apenas a estrutura, a carga lançada fora poderia ter algum valor, mas as almas continuam sendo prioridade perante Deus. O navio significa a nossa aparência, a nossa função, os nossos cargos, a nossa marca, as tradições, o apego excessivo por coisas materiais, sede de aceitação, ânsia por likes, visibilidades, plataforma, performance, reconhecimento. Se o navio está sendo mais importante, é porque algo já se perdeu dentro de muita gente. Se o navio tem se tornado mais importante, é porque muita gente já morreu, não tem sentimento nem sede missionária, não segue o propósito de Deus. Mas o texto está dizendo: são almas, são almas, são almas, são almas. Quando você entrar na escola, Deus vai te tomar, constranger teu coração, lágrimas vão cair facilmente, porque você vai olhar em volta e vai olhar para vidas que estão vagando sem sentido, sem propósito, e Deus te encheu de um tesouro, de um precioso tesouro, está em vasos de barro, e esse tesouro é o evangelho que foi nos dado em custódia. Você precisa levar adiante, você tem que levar a preciosa semente. Se alguns estão lidando com números, se alguns estão lidando com estatística, se alguns estão apenas fazendo soma, contas, se alguns têm pessoas apenas como cotas, a igreja do Senhor, as verdadeiras testemunhas, estão olhando por almas, pessoas, vidas preciosas para Jesus. Oh meu Deus, se eu pudesse colocar isso na tua mente, se eu pudesse abrir a tua cabeça e incutir isso, mas ninguém melhor do que o Espírito Santo para levar cativo todo o entendimento esta tarde e impregnar você desse amor missionário, dessa sede por almas. A indiferença tem tomado conta, a passividade tem tomado conta. Depois que os morávios enviaram missionários para todos os lados, os recursos já haviam cessado, faltava um lugar para evangelizar. O Alasca precisava ser evangelizado, os esquimós precisavam ser evangelizados. Se vocês não sabem a história dos morávios, os morávios amavam tanto as almas que eles entregavam seus filhos para serem levados nos navios de escravos, para seus filhos ganharem os escravos para Jesus. Depois que eles despenderam todos os recursos, não tinha mais nada, eles foram até um porteiro, um homem simples, já idoso, e perguntou: nós precisamos evangelizar e ganhar os esquimós lá no Alasca, mas nós não temos recursos para mandar, para lhe enviar, nós não temos como lhe manter. E sabe qual foi a exigência daquele homem? Ele pediu apenas um par de botas. Eu só preciso de um par de botas. Mas ventos vão soprar. Ventos vão soprar.
Não adianta amarrar barcos. Não adianta tentar amarrar estruturas. Ventos vão continuar soprando. Polpas de barcos vão se abrir com a violência das ondas. Agora o que Deus disse a Paulo se cumpriu. Nenhum dos que estão contigo vão perecer. Por almas eu abro mão de estruturas, diz o Senhor. Se pensarmos assim, ainda estamos na rota certa. Se pensarmos como testemunhas em meio à tempestade, porque quais são os ventos que têm soprado contra a igreja? Ventos de escândalos, corrupção, vaidade, soberba, prepotência, orgulho, ventos de superioridade. Paulo disse: deixa essa bolha estourar. Deus não precisa nem está fissurado, é somente um meio. Ele quer almas. O coração de Deus ainda bate por almas. Aleluia. Que silêncio, né? Estão recebendo a palavra. Deus não está admirando performance, apresentação, eloquência. Deus não está nem aí para tanta coisa aí, tanta parafernália que nós estamos criando nestes últimos dias. O propósito de Deus ainda é salvar. Salvar. E você é testemunha disso em você mesmo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Certo pai da igreja disse que nós temos que pregar sempre e quando possível falarmos. O que ele quis dizer é que a nossa vida deve ser um testemunho altifalante, por onde passarmos, onde entrarmos, como agimos, como tratamos um garçom, como tratamos um frentista, como tratamos uma empregada, como tratamos um gari, como tratamos qualquer pessoa, seja uma pessoa do alto escalão, como uma pessoa do baixo escalão, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro. Nós temos o DNA missionário. Nós não podemos nos considerar uma classe superior, não podemos nos considerar alguém elevado, um suplente de querubim, um suplente de serafim. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo: evangelho é isso, é relacionamento, evangelho é isso, é humanidade, são pessoas, são almas, são vidas preciosas, e que o Espírito Santo impregne esse sentimento nessa tarde. Eu sei que o culto missionário foi ontem, eu sei que Deus despertou o ânimo missionário ontem, mas nesta tarde é uma tratativa de Deus. Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar e colocar a vida deles na tua mão. Então coloca a tua boca no pó, começa a chorar. Quantas lágrimas você tem derramado pelo seu pai, quantas lágrimas você tem derramado pelos seus irmãos dentro de casa, quantas lágrimas você tem derramado quando sai de casa para o culto, para Jesus salvar naquela noite. Oh, meus queridos irmãos, ainda estamos na rota. Agora eu faço essa pergunta: eles lançam prumo e percebem que estão chegando a uma praia.
O nome da praia é Malta, Atos capítulo 28. E aqui eu já encerro a reflexão. Malta ficava a 93 quilômetros, ou fica a 93 quilômetros ao sul da Cilícia. Seu nome tem significado incerto. Alguns dizem que significa leite, outros dizem que significa mel. Está sugestivo, né? Leite e mel. No grego vem da palavra melita, mas não é café não, viu, Ivan? Tem um menino ali que gosta muito de café. Não é café. Malta é lugar de preservação divina. As 276 almas chegaram seguras em Malta. Malta representa firmeza para os pés. Em Malta tem fogueira acesa. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Bate assim com o teu pé, bate assim com o teu pé. Vai chegar firmeza, olha aí. Vai chegar firmeza para teus pés. Em Malta é o lugar onde os gravetos são reunidos. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Há uma fogueira de avivamento. Não tem muita beleza, não tem muito requinte, não tem muita pompa, mas é firmeza para meus pés, é aquecimento, é acolhimento, é abraço. Oh, glória a Deus. Eita, glória a Deus. É confirmação da promessa do Senhor, que Deus falou lá no versículo 24, Atos 27 e 24. Malta é uma declaração de Deus dizendo: eu confirmo a minha palavra na tua vida. Malta será lugar de milagres, prodígios e sinais. Malta será lugar e sinal de sobrevivência. Paulo estava lá ajudando a apanhar gravetos, quando de repente uma víbora mordeu ele, e mordeu justamente na mão. Ele sacode a víbora na fogueira, já tinha fogo aceso. Os ilhéus olharam para Paulo e disseram: a justiça não deixa esse homem viver, porque ele acabara de escapar de um naufrágio e agora uma víbora. Por certo, eles conheciam a biodiversidade, o bioma, e disseram: aquela víbora é altamente venenosa, vamos esperar, porque ou ele vai convulsionar, o sangue vai coagular, a mão vai ficar inchada e ele a qualquer momento vai morrer, porque nós sabemos que não há antídoto para esta víbora. Mas que nada, ele sacode a víbora no fogo, e Paulo fica lá reunido em torno da fogueira. Está caindo uma garoazinha fina, há um pouco de frio, mas eles se abraçam, eles se aquietam, eles estão em volta da fogueira, eles estão vivos, eles estão celebrando. O veneno foi neutralizado. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mordeu logo na mão. A mão representa serviço. A mão representa os cinco dons eclesiásticos: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. A víbora mordeu na ferramenta de trabalho de Paulo, mas o fogo já estava aceso. Se tem chuva é porque tem lágrimas. Está descendo lágrimas, lágrimas de gratidão, lágrimas de celebração, lágrimas de adoração. Oh, que lugar bom é Malta esta tarde. Oh, vê se tem um graveto aí do teu lado, vê se tem um graveto. A víbora já foi derrotada, o fogo de Deus já queimou esta tarde. Toda a ferramenta foi desfeita, todo laço foi cortado, o abismo que queria te tragar se fechou. Derragasuri me cantarabacas. Decatui me caturimiha. Degaui é kewecho. Iqueteto guiosergio. Homiocoto yamassa. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos.
Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Eu sei dos pensamentos que tenho a respeito de vocês. Eu tenho promessa de paz, diz o Senhor. Eu sou a tua esperança no derradeiro fim. Eu preservo quem permanece na minha presença, diz o Senhor dos exércitos. Eu vou te cercar de amor nesta tarde, porque com muito amor eu te amei, eu te escolhi. Com muito amor, diz o Senhor. Sente a minha voz bradando dentro da tua alma. Com muito amor, diz o Senhor, eu te amei. Num tempo em que eras desprezado, estavas chagados dos pés à cabeça, estavas nua, eu te vesti, derramei óleo sobre ti, purifiquei-te com meu sangue, eu te trouxe para o meu regaço. Sente o meu abraço caloroso agora. Eu acendo a fogueira de novo. Eu acendo o fogo novamente. Sou eu Deus de segundas chances. Sou eu Deus de novas oportunidades. Levanta a tua cabeça. Trabalha para mim. Glorifica o meu nome, que eu te levarei até o fim. Descansarás em paz. Sou eu que te darei toda a liberdade. Vou encher a tua boca com meus mistérios. Vou colocar cânticos espirituais nos teus lábios. Sente a minha brasa acesa agora, a minha centelha de fogo agora, indo de um lado para o outro, nesta casa de oração agora, diz o Senhor. Sente o meu fogo passando agora. Sente a minha brasa acesa agora. Eu estou acendendo centelhas. Eu estou acendendo fogueiras. Sim, chá. Abre a tua boca. Hagassuri Mikandara de Kawaii Kewa Choi e Kewa Sergio Hobia de Hagio Kiomio Chergi Mitri Forgia de Kamanto Tirgio Mikio Treri Mi Forgia. Meu anjo já voltou e chegou diante do meu trono com resposta de vitória. É tempo de colher bons frutos, diz o Senhor. Estou eu dividindo as águas. É tempo de colher o que foi plantado, diz o Senhor. Haverá gestos de amor. Haverá sentimentos de afeição. Haverá entranháveis sentimentos de misericórdia. O Senhor assim diz nesta tarde: o que foi plantado, chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de colher. Levanta a mão para receber essa palavra. Pensastes dizendo assim: tudo foi em vão. As lágrimas. Tudo foi em vão, Senhor. Mas tu semeaste abraço. Semeaste paz. Semeaste conselho. Semeaste vida, semeaste esperança, partisse o pão, legal e quieto, de que me teu forgue, derimitiu como nu, deste graças, levantasse a mão em meio à tempestade e adorasse o meu nome. Quando ninguém estava vendo, tu estavas com as mãos erguidas dentro da tua casa, dizendo glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus.
Assim diz o Senhor: está chegando o tempo de colher. Está chegando o tempo de colher. Vai ter abraços, diversos abraços. Sim, vai ter diversos abraços. Deixa a plateia que quer ver você morrer para lá. Deixa quem está na arquibancada da vaidade para lá. Deixa quem cantou a tua morte para lá. Recebe abraço. Recebe abraço. Recebe abraço. Vem para cá, Paulo. Vai para lá, Paulo. Eu vou te honrar, Paulo. Recebe honraria. Recebe honraria. Essas mãos ainda vão trabalhar muito. Essa boca ainda vai cantar muito. Esses pés ainda vão caminhar muito na terra. Essa voz ainda vai ecoar. Essa voz ainda vai bradar. Ainda não é o fim. Nós vamos testificar até o fim. Levanta a mão para adorar. Com a permissão do pastor, fique de pé, por gentileza. Eu convido à frente os gravetos. Agarra um graveto desse e vem com ele aí. Abraça um graveto desse e vem com ele aí. Vamos formar uma grande fogueira aqui. Vamos, vem com ele aí. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que precisa de um renovo, você que está na tempestade, levanta as mãos do santuário. Brada nesta tarde que você é mais do que vencedor. Oh Jesus, como eu te sinto aqui. Vem, moço provado. Vem, moça provada. Vem abrindo a boca. Tem graveto aceso. A fogueira já está acesa. É tarde de avivamento. Deixa as lágrimas rolarem. Deixa Deus te incendiar. Vamos testemunhar até o fim. Vamos falar de Jesus. Vamos falar das coisas pertencentes ao reino de Deus. Jesus não chamou debatedores. Jesus não chamou contendeiros. Jesus chamou testemunhas. Jesus não chamou os experts. Jesus chamou testemunhas. Jesus já batizou a primeira. Jesus já batizou aqui. Há uma centelha de fogo nesse lugar. Receba da graça. Receba da graça. Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Gadagasurra bacatari miotere micaha. É tarde de renovação, de avivamento, de restauração. O sol está raiando. Te alegra. Todo enfado, todo cansaço, toda fadiga, todo mal-estar, toda pressão está sendo repreendido em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de loucura, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Todo sentimento de inferioridade, todo trauma, todo zumbido, toda voz contrária, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Seja renovado no Senhor. Seja cheio do Senhor. Olha, borbulhando um novo cântico agora saindo da tua boca. Abre essa fonte e deixa jorrar. Está saindo um eu te amo, Jesus, agora. Um eu te amo. Não de te ajudar. Se a tua luz está saindo agora, tempestade que não passa, um cântico novo. Não há o que Deus não faça
pra dar vitória. Seja renovada, seja batizado, seja cheio da presença. Ele está falando contigo no íntimo. Estruturas vão passar, estruturas se despedaçam. Somente almas chegarão no céu, almas. Jesus batizou mais uma. Jesus batizou mais uma com o Espírito Santo. Eita, Jesus, concede o dom de profecia agora. Concede o dom de interpretação de línguas. Haja cura, haja saúde. Em nome de Jesus. Adeus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Deus abriu o caminho para você passar. acalma a tempestade e a fúria do mar. Receba. Jesus batizou mais uma. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode. Preservação divina, confirmação da palavra, lugar de colher os bons frutos. Haverá sinais, haverá prodígios, haverá maravilhas. Louvar a Deus. Ele abre a porta para você passar. Ele faz caminho.